Livro Fé, capítulo 3. De onde vem a fé? Temos de viver a nossa vida pela fé, não apenas na igreja, mas na carne, ou seja, em casa com a família, quando recebemos notícias negativas e quando as coisas que planejávamos não acontecem, ou quando nós não nos damos bem com o chefe ou com os colegas de trabalho. É nesses momentos que precisamos de fé. Precisamos viver cada momento da nossa vida pela fé. Em Gálatas 2, verso 20, diz que temos de viver a nossa vida pela fé. Mas como a fé opera? De onde ela vem? Podemos apenas escolher ter fé? Essa é a grande questão. Podemos fazer com que a fé simplesmente aconteça? Não há como usar a fé como uma carta na manga. Não podemos apenas acioná-la como um botãozinho. Como então nós nos tornamos pessoas de fé? Descobri que todos gostam de ouvir grandes histórias, nas quais a fé produziu milagres, ou histórias em que vemos o poder sobrenatural de Deus. Mas como podemos viver isso? A fé é um dom de Deus. A primeira coisa que você precisa compreender sobre a fé é que ela é um dom de Deus. Romanos 12, verso 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense em moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Deus deu a cada um de nós uma medida de fé, pois sem ela não podemos ser salvos. A Bíblia diz em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem até você não pode fabricá-la. Portanto, precisamos entender que a fé é um dom de Deus, um presente dado por Ele. Foi Deus quem colocou uma medida de fé em cada coração. No coração de cada cristão há uma medida de fé, a qual não foi recebida mediante o esforço ou por merecimento. É um presente de Deus para você. Já está em você. Não tente procurar em algum lugar. Não tente adicioná-la apertando o botão ou na sua própria força, porque Deus já deu essa fé. A pergunta é: o que fazemos com o que temos? Como usamos a fé que temos? A fé é como um músculo, cresce somente à medida que você exercita. Se você não usa, ela enfraquece. Dom da fé versus medida de fé. Compreendo que um dos dons do Espírito é o dom da fé, que é diferente da medida de fé que Deus deu a cada cristão. Paulo diz que Deus deu a cada um a medida de fé, portanto, todos nós a temos. Porém, o dom da fé é algo diferente da medida de fé que todos nós recebemos. O dom da fé é como todos os outros dons do Espírito mencionados em 1 Coríntios 12 e 14. Deus nos dá o dom da fé para que utilizemos em um tempo ou propósito específico. Não é algo que temos o tempo todo à nossa disposição como a medida de fé. Por exemplo, quando eu estava na escola bíblica, em 1983, um dos meus amigos ficou muito doente e todos oraram por ele, mas nada aconteceu e ele não melhorou. Um dia, entrei em seu quarto para visitá-lo e no momento em que pisei ali, tive fé que ele seria curado. Foi como se uma fé sobrenatural se apoderasse de mim e então eu soube que ele seria curado naquela hora. Fui até ele e disse: seja curado em nome de Jesus. O que você está falando? Ele perguntou, olhando para mim. Levante-se, eu disse. Ele se levantou e estava curado. Eu sei. Não sei o que aconteceu, mas senti que a fé se apoderava de mim. Esse é o dom da fé que Deus nos dá. Certa vez, estava pregando em uma igreja e havia uma mulher cujo ombro estava quebrado. Deus me deu uma palavra de conhecimento de que Ele a curaria e me deu também o dom da fé. Ela simplesmente veio ao meu coração. Havia mais ou menos 1.500 pessoas na igreja, então chamei aquela senhora à frente enquanto eu estava pregando e vi que seu ombro esquerdo estava fraturado. Orei por ela e pedi que ela movesse o ombro. Ela disse: não posso, está quebrado. Sim, eu sei, mas movimente o ombro mesmo assim, insisti. Pastor, o senhor não entende, ele está quebrado. Não tenho como movê-lo, sinto muita dor. Movimente o seu ombro. Pastor, está quebrado, não consigo, ela disse chorando.
eu tinha o dom da fé naquele momento, e nada mais é impossível para a fé. Então disse: se você não movimentar o seu braço, eu vou sacudi-lo e puxá-lo para cima. Parece algo horrível de se dizer, mas eu tinha fé para isso. Então, cuidadosamente, ela começou a erguer o ombro e a movimentar o braço, enquanto chorava e soluçava de emoção. Ela estava completamente curada. Andando em intimidade com Deus para que sua fé seja aumentada. O dom da fé, portanto, é o que Deus nos dá para tempos e propósitos específicos, mas a medida de fé é dada a cada um de seus filhos. Se a fé é um dom de Deus, mas Ele nos dá uma medida de fé, como podemos constantemente aumentar essa medida? Para que isso aconteça, precisamos andar em intimidade com Deus. Não há atalhos, precisamos investir tempo em oração e buscar a Deus para que o nosso coração seja cheio de fé, que vem dele. Nesse mundo, nossa mente constantemente se enche do oposto da fé. Há uma batalha permanente pelo nosso coração. O diabo está lutando para enchê-lo de incredulidade. Entretanto, o próprio Deus continuará a aumentar a medida de fé daqueles que andam em intimidade com ele. Isso é um presente de Deus. Há uma história na Bíblia que me intriga. Por isso, tenho estudado e orado para ter entendimento sobre ela. Em Mateus 17, Jesus desceu do monte da Transfiguração na companhia de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Enquanto eles desciam, algo aconteceu no pé do monte. Um homem trouxe o filho epilético para que os 9 discípulos que haviam permanecido ali embaixo orassem por ele e o libertasse. Quando Jesus chegou e viu que havia uma comoção, perguntou o que estava acontecendo. O homem disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Mateus 17:15. Então o homem fez uma das afirmações mais tristes. Apresentei-o a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Mateus 17:16. Que coisa triste! Vivi isso muitas vezes e entristece o meu coração. Quantas pessoas enfermas vieram a mim e não receberam cura. Entretanto, Jesus disse em João 14:12 que aquele que crê em mim, ou seja, você e eu, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Como é triste ver que a maioria dos cristãos não experimenta essa realidade. Porém, mais triste ainda é saber que isso não os perturba e não os motiva a viver uma vida de jejum e oração. Sei que estou em uma jornada e ainda não alcancei o prêmio. Certamente ainda não cheguei ao fim, mas estou determinada a terminar minha carreira, como João 14:12 descreve. E essa é a promessa para você também. Você foi chamado para fazer obras maiores que Jesus, cumprindo exatamente o que ele fez. Muitas vezes eu tenho sido como estes discípulos. Senhor, trouxe o meu filho doente para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer o milagre. Novamente, Jesus repreendeu os discípulos, dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui o menino. Mateus 17:17. E imediatamente ele expulsou o demônio e o menino foi curado. Os discípulos ficaram intrigados e perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Uma pergunta justa, não acham? Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-los? Mateus 17:19. Jesus deixou bem claro o motivo, pois ele nunca usava meias palavras com medo de ofender alguém. Ele era a verdade e sempre diz a verdade. Portanto, disse: por causa da pequenez da vossa fé. Mateus 17:20. Contudo, olhe o que o versículo 20 continua dizendo: mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e oração. Aqui está a minha pergunta: qual era a chave para o milagre nessa história? Fé ou jejum e oração? Jesus disse que por causa da falta de fé deles não puderam expulsar o demônio. Isso está claro, portanto, a fé é a chave. Entretanto, ele também diz que aquele demônio não são expelidos senão por meio de jejum e oração. Então é a oração e o jejum que produzem o milagre ou a fé? Creio que a resposta é muito simples. O jejum e a oração, o tempo de investirmos na presença de Deus, vão encher o nosso coração com fé, a fim de que possamos ver o poder de Deus em nossa vida e nos mover no sobrenatural.
À medida que eu caminho com Deus, invisto mais tempo em jejum e oração. Faço isso porque preciso que o meu coração seja cheio de fé, da fé de Deus, para que então eu possa me mover de acordo com o poder que Ele quer manifestar através de mim. Não é uma questão de escolher entre um ou outro, fé ou jejum e oração. O tempo que investimos buscando Deus com jejum e oração, buscando a face do Senhor, encherá o nosso coração com fé, que vem de Deus, e viveremos uma vida sobrenatural. A fé produz milagres, mas eu não consigo produzi-la por mim mesmo. Não posso fazer com que a fé simplesmente aconteça, mas à medida que jejuo e oro, clamo a Deus e admito as minhas fraquezas, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua fé. Então Ele enche o meu coração de fé. É nesse ponto que os milagres acontecem. Portanto, não se trata de escolher entre fé ou jejum e oração. Aqueles que caminham em intimidade com Deus terão um coração cheio de fé, porque Deus nos dá fé. Mas o Senhor deseja liberar muito mais do que poder, muito mais do poder sobre a sua vida. Certa vez, na Áustria, um lugar no qual as pessoas dizem que os milagres não acontecem, uma mulher não cristã participou de uma das minhas reuniões e foi curada de diabetes tipo 1, depois de 37 anos de sofrimento. Em seguida, ela entregou a sua vida para Jesus. Precisamos mostrar ao mundo que Jesus vive. Quando vamos plantar igrejas, temos de ser corajosos. Sou grato a Deus pelos milagres que vejo na igreja, mas meu coração clama para que os milagres sejam vistos nas ruas. Precisamos levar o poder de Deus para as pessoas que nunca o conheceram. E simplesmente abrimos o nosso coração para Deus. Ele encherá com fé e nos dará milagres para que o mundo veja que Deus está vivo e nos ama. Pouco tempo atrás, passei 2 dias passeando com minha esposa, pois ficamos quase 50 dias sem nos ver por causa das viagens que fiz a vários países para pregar o Evangelho. Decidimos passear na praia e paramos em um restaurante para jantar. Ao fundo, havia um grupo de mais ou menos 12 mulheres, e elas estavam celebrando o aniversário de uma delas, cantando parabéns. Quando as mulheres se levantaram para pagar e ir embora, o Senhor falou: Quero tocar a vida de alguém aqui. Fiquei empolgado, pois pensei que provavelmente alguém estaria doente e o Senhor pediria que eu orasse por ela, mas não era o que ele tinha em mente. Então ele me disse: pague o jantar para a aniversariante e diga a ela que você está fazendo isso porque Deus a ama muito. Minha esposa estava da frente para mim, quando num pulo levantei do meu lugar e corri para uma daquelas 12 mulheres que estavam com a conta da aniversariante que tinha ido ao banheiro. Senhora, quero que você me dê a conta da aniversariante. Por quê? Ela me perguntou. Porque quero pagá-la. E quero que diga a ela que Deus a ama muito e que Ele está pagando a conta do seu jantar de aniversário dela. Não diga que fui eu. Tudo bem, você é cristão? Ela disse. Sim, eu sou. Eu também. Isso é incrível. No domingo, vou contar às pessoas da minha igreja que ainda há gente que mostra o amor de Deus, ela disse. Tudo bem, só não diga à sua amiga que fui eu que paguei. Apenas diga que Deus a ama e que foi Ele que levou para jantar no aniversário dela. Veja, temos de levar o poder e o amor de Deus para as ruas, mas sem fé isso não acontecerá. Sem fé nunca nos posicionaremos e faremos coisas loucas. Sem fé nunca veremos os milagres que Deus tanto quer que vejamos. Deus deseja mostrar ao mundo como Ele nos ama e fará isso por meio do seu amor, bem como de palavras e atos de poder. Mateus 17 deixa claro que o problema era a falta de fé e que sem jejum e oração não temos a fé que expulsa castas de demônios. Portanto, não é uma coisa nem outra, mas ambas. Alguns cristãos afirmam que não precisa mais jejuar. Já ouvi um pregador dizer o seguinte: Jesus disse que quando o noivo fosse retirado, então os discípulos jejuariam. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele disse que sempre estaria conosco, portanto, não precisamos mais jejuar, pois ele está conosco e não foi retirado de nós. Mas se você realmente quiser ver o poder de Deus, terá de ter fé. Caso contrário, é impossível. Se você compreender isso, então olhará para si mesmo e pensará: meu Deus, preciso de mais fé. E o que você precisa fazer para ter mais fé? Andar em intimidade com Deus, viver um estilo de vida de jejum e oração, uma vida de consagração ao Senhor.
À medida que você permanecer na presença de Deus, a fé, que é o dom de Deus, encherá o seu coração. Então, você poderá começar a usá-la. Devemos buscá-lo com todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como você pode dizer que busca a Deus se você nunca jejua? Algumas pessoas me dizem: por que você jejua tanto? Você é um grande homem de Deus, tão forte. Sempre respondo que eu jejuo tanto porque preciso ser forte. Não tenho nada em mim mesmo, preciso da fé de Deus dentro do meu coração, porque com fé tudo é possível. Jesus disse que todas as coisas seriam possíveis aos que creem. Entretanto, você o busca de todo o coração? Você está disposto a pagar o preço? Você está desesperado o suficiente para tentar agradar a Deus? Todos os dias faço orações específicas. Uma delas é: Deus, por favor, enche o meu coração com fé. Enche o meu coração com fé para que eu possa andar no teu poder sobrenatural. Se não formos humildes, não teremos fé, porque a fé não depende do quão grande nós somos. A fé nos mostra a nossa dependência de Deus. Lembre-se de que Deus deu a todos nós uma medida de fé.